E aí pessoal, beleza? Estamos aí no Pré-ENEM Digital e hoje teremos mais uma aula de cinemática, cinemática 1 e 2. Este conteúdo pertence ao estudo da mecânica e compreende os capítulos 1 e 2 de nossa apostila. Vamos lá? Pessoal, então, iniciando essa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica de como as aulas gravadas funcionarão. Eu pretendo trazer questões pontualizadas sobre a teoria, né? Sempre que eu for explicar uma teoria nessa prevista nos capítulos 1 e 2, eu quero trazer essas questões e a gente ver ali no local que se encaixa essa teoria, onde que ela vai ser aplicada, tá? Então, de certa forma, vai ser bastante dinâmico. É claro que é um vídeo gravado, gente. Vocês podem ter total domínio sobre o vídeo, né? Pode avançar, caso vocês já saibam de algo que eu estou explicando. Pode parar o vídeo, por exemplo, para pegar uma questão e tentar resolver sozinho. Pode voltar ao vídeo, caso eu tenha falado algo que vocês não compreenderam, né? Podem passar o vídeo em velocidade 2, talvez. Mas o importante é que vocês tenham um domínio de bom uso desse vídeo. Ele será um complemento para nossas aulas síncronas. Então essa é a ideia, gente, tratar as questões, né, essa teoria de forma mais global aqui nos vídeos gravados. E então vamos deixar lá para as aulas presenciais, aquelas aulas do Meet, as dúvidas pessoais, né, aquelas que cada um vai trazer lá para a gente tratar, tá? A gente vai tratar com todo carinho essas dúvidas aí, da melhor forma possível. E é isso aí, gente. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês as questões. Vocês vão ver que elas estão enumeradas com números que parecem aleatórios, mas não são. É que elas estão dentro daquelas duas listas de exercícios que ficaram previstas para essa primeira quinzena de estudos. Este é o exercício 4 da nossa lista 1 de exercícios. Ele trata de dois objetos que estão com um movimento uniforme sobre uma mesma trajetória. Duas pequenas esferas A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea com movimentos uniformes e velocidades escalares 8 metros por segundo e 6 metros por segundo, respectivamente. No instante t igual a zero, as esferas estão posicionadas conforme a figura abaixo. Determine em que instantes da distância entre as esferas é de 4 metros. Então, gente, reparem a palavra instantes, tá no plural, né? O que isso significa? Que elas podem ter essa distância entre elas mais de uma vez. Lembra que eu falei que é importante a gente desenhar em física? Tudo é importante em física, tá, gente? A gente pensar as coisas acontecendo, né? Desenhando, diagramando, tá sempre assim. E esse exercício já traz uma primeira interpretação para nós, né? Que é essa reta com uma seta, né? Ela está mostrando para onde o movimento é positivo, onde o movimento é crescente. Então, inicialmente nós temos uma condição que essas esferas estão distanciadas a 10 metros uma da outra. Só que notem que essas velocidades são diferentes. Notem que a esfera A, que é a que está logo atrás de B, né, da reta direcionada da trajetória, ela tem uma velocidade maior. Pessoal, temos duas esferas. Vamos pensar que essa vermelha aqui seja a esfera A e essa daqui seja a esfera B. A situação que o enunciado descreve é algo assim, ó. A esfera A tem uma velocidade maior que a esfera B. Então, uma hora a esfera B vai ser ultrapassada. O enunciado pergunta em quais instantes isso vai acontecer. A uma certa distância. Ele fala quais os instantes que elas terão 4 metros de distância uma para a outra. E a gente vai utilizar então os recursos da cinemática, né? A palavra cinemática até nos remete a movimento, né? Não só movimento, mas também lá no cinema, né? Nós temos cenas. Vamos pensar aqui, ó, a nossa trajetória, tá? Descrita lá no enunciado, mas vista
em 3 instantes diferentes. Um primeiro, segundo e terceiro instante. No primeiro instante, é aquele próprio lá dito no enunciado. Nós temos aqui a representação das esferas quando elas têm 10 metros de distância uma da outra. Elas possuem uma certa velocidade, né? Eu vou representar por esses vetores aqui, ó. Mais tarde nós vamos fazer uma revisão de vetores, tá? Mais pra frente. Mas, por enquanto, eles vão representar a velocidade da esfera A e a velocidade da esfera B, correto? Sabendo que a esfera A tem uma velocidade de 8 metros por segundo, enquanto a esfera B tem uma velocidade de 6 metros por segundo, logo, essa daqui é a esfera que vai ultrapassar, né? E ele pede para achar aqui, ó, os 2 instantes que a distância entre elas seja de 4 metros. Logo antes da ultrapassagem, né? E, consequência, logo depois da ultrapassagem. Então, gente, o negócio aqui é encontrar os referenciais, as expressões horárias do movimento com eles, e depois fazer comparações de posições em que a distância, né, de uma posição até a outra vai ser igual a 4. Para isso a gente vai achar 3 instantes, né, ó. Um instante que eu posso chamar de T1, que vai ser igual a 0 segundos, né? Descreve lá no enunciado. Um instante 2, que eu não sei até agora. E um instante 3, onde eu vou chamar de T3. Vamos começar pelo menos vamos começar primeiro pelo referencial. Vamos adotar que no instante onde T é igual a 0, nós temos a esfera A na posição 0 e a esfera B na posição 10 metros. Gente, lembra lá da equação horária do movimento, né, o famoso sorvete? Nós vamos usar ele aqui, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa que não é muito legal, tá, gente? Mas nós vamos fazer a substituição dentro dessa expressão matemática, né, até dominar melhor essas coisas, né, essas expressões. Aí a gente vai tratar de uma forma mais aprofundada. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, tá, gente? Uma substituição. Veja que na expressão nós temos uma posição inicial, uma velocidade que é constante, o tempo que vai dizer aonde esse objeto vai estar. Então vamos lá. No caso da esfera A, no instante onde começa esse movimento, nós temos que a posição da esfera A vai depender da sua posição inicial, que é 0, né? Ela começa o movimento na posição 0 dessa reta. Nós temos que a velocidade dessa esfera A é de 8 metros por segundo. E isso vai depender, né, de T, ou seja, uma função horária do espaço, né? E para a esfera B, nós vamos ter algo semelhante, né? Ó. Qual que é a posição inicial da esfera B? É a hora que ela está ocupando a posição de 10 metros da trajetória. A velocidade de B é de 6 metros por segundo. E nós temos aqui, de novo, uma função horária do espaço, agora para a esfera B. O que nós vamos fazer agora, gente, é um artifício aqui, né? Vamos pensar que o deslocamento, ele é a diferença de posições, né? Uma posição final menos uma posição inicial. Vamos dizer aqui, ó, quem está na frente e quem está atrás. Aqui eu tenho uma posição de B e aqui eu tenho uma posição de A. Neste instante T2, eu posso dizer que a diferença dessas posições é de 4 metros, vocês concordam? Então, a posição de B menos a posição de A tem que dar 4 metros. Dessa forma. O que nós vamos fazer é trazer essas funções, ó, de A e de B e colocar aqui, ó, de acordo com o que nós acabamos de raciocinar. Então,
Então vamos lá, para B. Quem que é B na verdade? A posição de B é 10 mais 6t. Quando não tem nada assim, ó, é porque está multiplicando, né, gente? Menos quem? A posição de A nesse instante. Quem que é a posição de A? Ela vai ser descrita por 8t. Isso tem que ser igual a 4. Agora aqui, gente, é matemática, tá? 10. Eu não posso mexer, mas eu posso mexer aqui entre o 6t e o menos 8t. Então 6t menos 8t vai dar menos 2t. Esse 10 que está positivo, né, ó, eu posso passar para lá dessa equação, trocando o sinal, né, gente? É o oposto. Lembra? Sempre do oposto, tá? Ó. O sinal de mais vai passar para o outro lado, menos, né? O 4 continua aqui, ó. E o 10, que estava positivo, passou negativo para o outro lado. Posso operar aqui também, ó. Menos 2t é igual a 4 menos 10, que vai dar menos 6. Notem que os dois lados estão negativos. Eu posso pensar assim, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Aí, pela regra de sinais, eu tenho que os dois lados vão passar a ser positivos, né? Então, ó, 2t é igual a 6, onde o t, isolando aqui, ó, fazendo o inverso dessa multiplicação, que é o que mesmo, gente? Não é divisão? Então, ó, o 6 que estava paradinho aqui, ó, agora vai ser dividido pelo 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 o quê? Segundos. É a unidade de tempo do SI. Tá bom, gente? Nós estamos relembrando, né? Nós estamos tratando situações no SI, tá? Esse daqui, então, é o primeiro instante. Tá? É esse instante aqui, ó. Depois de 3 segundos desse movimento, a bolinha A vai estar a 4 metros da bolinha B. E vamos fazer agora para a segunda situação, né? Quando A já passou B. Então vamos lá. Quem está na frente agora é A, né? Então vamos fazer assim, ó. A. Ela vai ter que ter uma diferença de 4 metros da posição de B. Então vamos fazer isso, ó. A posição de A menos a posição de B tem que ser igual a 4 metros. Pegando aqui a posição de A, ó, 8t menos, vou abrir parênteses aqui, né, gente, porque ó, é tudo que está aqui, ó, que vai ser influenciado por aquele sinal negativo ali, ó, 10 mais 6t tem que ser igual a 4. Então vamos lá, operando aqui, ó, vamos pegar esse 8t, deixar aqui, pega esse menos, opera com esse mais aqui de dentro, vai ficar menos 10, menos com mais vai ficar menos 6t é igual a 4. Posso operar aqui, ó, 8t menos 7t vai ficar 2t. Esse menos 10 aqui, ó, eu posso enviar para o outro lado da equação, né? O 4 já está lá, ó, deixa ele lá. Pega esse 10 e joga para o outro lado. Tá negativo, vai passar para o outro lado, fazendo o oposto, né? Ó, positivo, 10. Então, gente, ó, aqui tem uma multiplicação, certo? Posso operar aqui já? Posso, né? Ó, 4 mais 10, 14. O t, eu quero deixar ele paradinho aqui, porque eu quero saber quanto que ele vale, né? Ó, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, eu vou fazer o inverso da multiplicação, que é divisão. Então, ó, ele veio para esse lado, dividindo 14. 14 dividido por 2 é 7. 7 segundos. E tá aí, gente, os dois instantes, né? O T2 é de 3 segundos, o T3 é de 7 segundos. Para fechar esse exercício, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Agora que vocês já sabem a equação horária da posição de A e da posição de B, vocês vão chegar lá, ó, e ver a posição que elas ocupam no instante T1, T2 e T3. É claro, né, gente? Se a gente pegar aqui, ó, o T1 valendo 0, 8 vezes 0 vai dar 0, né? 6 vezes 0 dá 0, sobra o 10.
Ou seja, se eu pegar a posição inicial de B, que é 10, e a posição inicial de A, que é 0, a distância entre elas é de 10 metros. Então, vocês vão provar isso para os outros instantes, na condição do T2 e T3. Tá ok? Fechou? Bora lá, gente. Mais uma questão? Essa é a questão de número 1 da lista 2. Considere dois móveis que, sobre a mesma trajetória, realizam movimentos que obedecem às funções horárias S1 e S2. S em metros e T em segundos. Item A. Em que instante ou instantes esses móveis se cruzam? Item B. Em que posição ou posições os móveis se cruzam? É uma pergunta semelhante àquela que nós acabamos de ver, né, gente? Só que enquanto a anterior trazia os dados para a gente chegar na equação horária, aquele já foi direto e nos deu a equação horária. E, da mesma forma, a gente pode obter aqueles dados, tá? Ou vice-versa. O importante é nós vermos que agora nós temos uma equação para S1, onde o t aparece uma vez na equação, né? Veja que se não tem nada indicado, esse t está elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? E na equação do móvel 2, né, para a equação S2, nós vemos que o t aparece duas vezes na equação, sendo que uma das aparições está com t elevado a 1 e na outra aparição está com t elevado a 2. E isso sugere a nós que esse movimento é um pouquinho diferente daquele que acabamos de ver. Eu vou trazer um simulador para vocês e demonstrar esses movimentos. Primeiro vamos analisar dois movimentos e depois compará-los. O primeiro, esse cara vai sair daquela posição menos 10 e dê uma olhada na caminhada dele. Vão contando os segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam que ele caminha a 1 metro por segundo aproximadamente. Então, esse é um movimento constante, uma velocidade constante, é um movimento uniforme. E ele é progressivo porque vai no sentido positivo da trajetória. Neste segundo movimento, vamos ver se ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Vamos contar de novo. Então, iniciando do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele já saiu da tela, né, gente? Então, quer dizer que ele não percorreu espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ele acabou aumentando a velocidade dele, né? E agora podemos comparar esses dois movimentos. Note que o quadro de cima representa o movimento 2, é aquele movimento acelerado, né? Ele está indo no sentido positivo da trajetória, então ele é progressivo e a velocidade está aumentando nesse sentido, então ele é progressivo e acelerado. Então temos aí um caso de movimento uniformemente variado. Então, gente, esse exercício traz essas duas características. Um movimento uniforme, de um corpo em movimento uniforme, e o outro corpo que está em movimento uniformemente variado. Lembrando que para o movimento uniforme, nós temos lá a famosa equação do sorvete, e para o movimento uniformemente variado, nós temos uma variação dela, né, que é também conhecida como sorvetão, que nada mais é do que o próprio sorvete acrescentado desse termo aqui com a aceleração. No nosso exercício são fornecidos os dados. Eu vou tratar assim, gente. Vamos entender que aqui, ó, na bolinha vermelha, vai ser o nosso corpo 1, tá? E ele tem um movimento uniforme descrito pela posição, que se inicia em 2 metros, né? E uma velocidade
de 6 metros por segundo. Ou seja, né, eu acabei de descrever essa equação aqui, né, em termos físicos. Vamos analisar isso aqui, ó, na nossa trajetória. Nada mais é do que a esfera começar a sua trajetória no instante onde t é igual a zero, né, nessa posição igual a menos 2 metros, com uma velocidade, ó, positiva, né, ó, apontada para lá, de, desenhar um vetorzinho aqui, ó, de 6 metros por segundo. Nós estamos trabalhando no SI, né, metros por segundo ao quadrado. E para o corpo 2, vamos considerar aquela bolinha azul, tá? A equação fornecida desse espaço é que ele se inicia em 4 metros, que tem uma velocidade negativa de 3 metros por segundo e que há uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, gente. Lembrando, ó, que aqui no exercício está marcado 3t ao quadrado, mas se esse a valer 6 dividido por 2 dá 3. Então, ó, ela entra assim na equação, tá? Vamos desenhar aqui, ó, o módulo da velocidade desse corpo 2. A velocidade está negativa, então ela aponta para o sentido negativo da trajetória, né? Tá aqui nosso vetorzinho, velocidade de B. O exercício pede para encontrar os pontos de encontro. Gente, os pontos de encontro, eles estão aonde? Eles são onde os espaços são iguais. Por mais maluco que seja o movimento que elas façam aqui, nós queremos, na verdade, encontrar onde a posição de 1 é igual à posição de 2. Não é isso? Então, de novo, eu posso substituir, ó, a posição de 1, que está aqui representada, ó, e a posição de 2 aqui nessa equação, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de S1, que é menos 2, mais 6t, igual o valor de S2, que é 4 menos 3t mais 3t ao quadrado. E nós vamos resolver essa equação aqui. Quando a gente fala resolver, é passar todos os membros para um lado só da equação. Aí ela igualando a zero, nós temos algumas técnicas de resolução. O que a gente pode fazer aqui, passar todos os termos para lá. Ó. Vamos fazer isso. Ó. A equação fica aqui, tá? Então, 4 menos 3t mais 3t quadrado, continua desse lado da equação. Só vai ter que passar agora esses carinhas que estavam aqui, ó, para lá. Esse menos 2, o oposto de negativo vai ser o positivo, né? Ele estava negativo, então vai passar positivo para esse lado aqui, ó. Esse mais 6t está positivo, ele vai passar negativo para esse lado aqui, ó. E quem que ficou aqui? Ninguém, tá? Ficou zero. Vamos pegar aqui, ó, organizar esses termos e operá-los, né? Ó. O 4 dá para a gente somar com o 2, vai ficar 6. O menos 3t dá para a gente somar com o menos 6t, vai ficar menos 9t. E esse menos 3t, aliás, né, o 3t está positivo, né, ao quadrado vai ficar aqui. Logo, ó, é igual a zero. Quando a gente tem um tipo de situação assim, gente, o que a gente pode usar mesmo? Bhaskara, né? Estamos resolvendo em relação a t. Então vamos fazer aqui, ó, as soluções para t de acordo com a expressão de Bhaskara. Lembrem que a expressão de Bhaskara é essa daqui, né? Ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c
sobre tudo isso sobre 2 vezes A. Então agora, gente, eu vou substituir aqui, ó. Deixa eu ver se tem um espaço aqui na frente. Deixa eu dar pra fazer aqui na frente. Vai ficar um pouco bagunçado, tá? Mas, bora lá. O B dessa equação aqui, quem que é? Não é o menos 9? Então, ó, menos com menos, eu tenho 9. Positivo, né? Mais ou menos do Bhaskara, né? Puxa aqui a raiz, ó. O menos 9, ele vem aqui dentro elevado ao quadrado, né? Ó, B ao quadrado. Menos 4, que multiplica o termo A, que, opa, no caso aqui é 3, né? Que multiplica o termo C, que é 6, sobre 2 vezes A, que é o próprio 3, tá? Então vou puxar aqui embaixo agora, tá, gente? Ó. Quem que vai ficar? 9, mais ou menos, quem está lá dentro, né? Ó, 81, que é o 9, menos 9 ao quadrado dá 81. 4 vezes 3 vezes 6 vai dar 72, né? 81 menos 72 vai sobrar 9. Ó, raiz quadrada de 9. 2 vezes 3, 6. Então, continuando aqui, ó, vai ficar 9, mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, sobre 6. Então, nós vamos ter duas soluções, né? Eu costumo fazer assim, ó, puxar um palitinho para cima, que eu vou considerar agora o mais, do mais ou menos aqui, ó, da equação de Bhaskara. Então, 9 mais 3 vai dar 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Estou falando de tempo, então 2 segundos. E outro aqui, palitinho para baixo, ó, vou considerar o menos agora, tá? Do Bhaskara. Então, ó, 9 menos 3 vai dar 6. 6 dividido por 6 dá 1. Como estamos falando de tempo, no SI é segundos. Então, gente, está aqui, ó. Essa é a solução do nosso problema. Elas vão se encontrar nos segundos 1 e 2, sobre essa mesma trajetória, tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora no simulador. Então tá aqui, gente, esse é o simulador do FET Colorado. Se vocês quiserem verem essa e outras simulações, entrem lá no site dos caras, tem muita coisa legal, tá? Eu vou simular esse movimento colocando os parâmetros fornecidos aqui na equação. Primeiro vamos pegar a equação da bolinha 1, tá? Ela tem o início dessa trajetória em menos 2. Eu vou colocar aqui, ó, posição menos 2. A sua velocidade é de 6 metros por segundo. Então vamos lá, ó, vamos simular esse movimento. Tá, ó, passando do 10 lá, esse movimento ainda continua, tá, gente? Uma coisa muito legal desse simulador é que você já pode observar os gráficos que ele gera, né, ó, automaticamente. Veja aqui, ó, que é onde está essa região azulzinha, nós temos o gráfico da posição, que é exatamente o gráfico do sorvete ali, né, ó, com o início dessa trajetória, que está aqui abaixo de zero, ou seja, está em menos 2, né, onde inicia essa trajetória. E no caso aqui, ó, vai até 10 porque é o tamanho da régua ali que está simbolizando a trajetória do movimento. E vejam que é uma reta, né, gente? Por que é uma reta? A gente sabe que matematicamente o sorvete ali nada mais é do que uma equação do primeiro grau. Então é justo que o gráfico dela seja uma reta inclinada. E olha só, uma coisa interessante. A velocidade também tem o gráfico de uma reta, só que é uma reta sem inclinação alguma. E isso sugere o quê? Que esse valor não muda durante o tempo, né? O tempo pode passar o quanto for, essa velocidade é a mesma. Então por isso a gente não tem inclinação nessa reta. Tem até uma outra significativa aqui mais embaixo, ó, em verde, tá um campo de aceleração.
Vejo que a aceleração está com uma reta também, ó, totalmente horizontal, né? Sem inclinação nenhuma. E exatamente em cima do zero. Isso ocorre porque não existe aceleração aí, né? Muito bacana, né, gente? Vamos fazer agora, eu vou reiniciar tudo e vou colocar os parâmetros aqui, ó, do segundo movimento, né, ou da bolinha 2, tá? Do corpo 2. Esse corpo inicia essa trajetória em 4 metros. A sua velocidade inicial é de menos 3 metros. E lembra que eu falei lá, ó, como o A está dividido por 2, esse 3 da equação, na verdade, se eu for falar de aceleração, ele é 6, né? Porque é 6 dividido por 2 que dá 3. Por isso aparece assim na equação, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o valor da aceleração, né? Como ela é mesmo, né? De verdade, aí nesse movimento. E vamos observar aqui a trajetória dele, né? De novo, tá? Ele passa dos 10 metros, ele extrapola os valores que tem aí no simulador, né, da tela do simulador. Olha só o gráfico que foi gerado aqui para a posição. Ó, não é mais uma reta, né? Quem lembra aí da equação do segundo grau, lembra que o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola, né? Dá uma olhada aqui a curva, ó. Teve um momento que ele estava no movimento retrógrado, né? Um movimento retrógrado e retardado, porque ele estava indo no sentido contrário e perdendo velocidade. Vejam que tem um ponto mais baixo aqui, ó, desse gráfico, né? E ele veio descendo aqui e logo começou a subir, ou seja, teve um ponto de inflexão, né, chamado na matemática. E nesse ponto aí houve a inversão do sentido da velocidade dele, né, da trajetória, que estava apontando para um lado da trajetória, essa velocidade, depois ele inverteu. Ele parou um instante e inverteu essa trajetória, tá, gente? E vejam que agora é a velocidade que tem aquela reta inclinada, né? Ou seja, sugere que a velocidade seja uma equação do primeiro grau. E olha lá a aceleração, agora tem uma reta totalmente horizontal e ela não está em cima do zero, né? Ali onde você tem o x e y, né? Ela prossegue em x, né? Que significa aqui no caso tempo, e em y você tem os valores de aceleração. Ela está acima do zero, ou seja, ela está em cima do 6, né? No caso, ela está constante aqui, ó. A aceleração não muda com o tempo. Muito legal, né, gente? Eu vou mostrar para vocês agora a comparação desses movimentos. Então, gente, nós temos aqui a reprodução desse movimento do móvel 1, do móvel 2, os dois juntos. E agora, em câmera lenta, a gente pode até reparar qual é a posição que eles se encontram. Olha lá, 4 metros em 1 segundo, né? Qual que é o outro instante mesmo? 2 segundos, eles se encontram na posição de 10 metros. Agora, o desafio que eu lanço para vocês é encontrarem ali, de acordo com as equações, essas posições, né? Sabendo que para isso é necessário substituir esses valores de tempo nas equações. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Aproveitem para resolver os outros exercícios dessas listas e chegarem tinindo em nossas aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!